Olá, bem-vindos a uma rápida aula de orçamento. Falaremos aqui sobre levantamento de quantidades. Então, o orçamentista ele deve conhecer todas as etapas do serviço, bem como as peculiaridades, né? O orçamentista ele tem que conhecer os detalhes, né, de como se faz cada atividade. Então, não é só orçamento. Também é preciso conhecer muito bem a metodologia construtiva, ou seja, o orçamentista ele precisa ter o domínio das técnicas construtivas. E no caso do técnico em edificações, ele deve estudar as outras disciplinas e ter o pleno domínio das outras disciplinas. Então, após o levantamento das etapas, né, segue-se para o levantamento das quantidades. Então, o levantamento das quantidades ele tem que ser feito com base em um projeto técnico. E eu posso dizer que é uma atividade que demanda muita, mas muita atenção e também demanda muito conhecimento técnico do orçamentista. Assim, é uma atividade que tem que ser feita com muita cautela, pois qualquer erro no levantamento de quantidade acarreta em prejuízo, né? No caso de compra de materiais a mais ou no caso de compra de materiais a menos, né? Então aqui a gente tem um gráfico ilustrando a organização das etapas e em sequência vem o levantamento das atividades. Então o orçamentista ele vai se deparar, né, com várias unidades de medida, então ele precisa ter esse conhecimento, né? Algumas unidades, né, são lineares, no caso de meio fio, rodapé, tubulação, então são medidas lineares. As medidas diárias também elas são usadas, né, no caso de limpeza, desmatamento, forma, esquadria, pintura, impermeabilização, então tudo isso utiliza medida diária. Também se utiliza unidades volumétricas, né, no caso de concreto, escavação, aterro. Unidades de peso, no caso a armação, né, a armação do concreto e estrutura metálica também. E algumas que são adimensionais, né, que são pagas por unidade. Então são postes, portões, placas, etc. Algumas dicas aqui, né, para demolição. Para calcular o volume de remoção de entulho, basta multiplicar o volume de demolição por 2. No caso de forma, para o serviço de forma, a gente tem que sempre lembrar que não é só a chapa, né? Mas assim, a gente tem que comprar chapa, sarrafo, prego, desmoldante. E tais itens eles estão contidos na composição da forma, né? E para orçar o serviço de forma é necessário um projeto de forma. Para levantar a quantidade de armação, ou melhor, quando se orça a armação, tem que também orçar os componentes, também com base numa composição de custo. E a quantidade de armação geralmente ela é levantada com base no projeto estrutural. Então, se analisa o projeto estrutural e retira os quantitativos do projeto estrutural. A alvenaria geralmente ela é feita com base no projeto arquitetônico. Então, o orçamentista ele vai se deparar com o projeto arquitetônico, né, com os desenhos dos cortes da fachada, levantar a quantidade de alvenaria, descontar os vãos, né? Então, demanda muita atenção e cuidado, né, no projeto arquitetônico. E a pintura e seus componentes a gente faz com base na área total a ser pintada. Então o orçamento ele precisa ser bem organizado, então ele tem que criar formulários, né, para não se perder no levantamento de quantidades. Então ele vai organizar que a gente tem aqui um formulário como exemplo, né, no caso aqui separado por cômodo. Então se entra com o perímetro do cômodo e a altura e os descontos dos vãos. E aqui tem uma planilha que é calculado quantidade de rodapé, chapisco, emboço e assim por diante, né? Então o orçamentista ele precisa criar formas de se organizar. Bom, essa foi a aula de levantamento de quantidade. Foi uma aula rápida, né? E até a próxima aula. Obrigado pela atenção.